Bem-vindos a mais um episódio do podcast Drama Diário. Eu sou a Bia, eu sou psicóloga. Eu sou Paola, eu sou escritora e jornalista. E hoje nós estamos aqui com histórias de vocês, histórias dos nossos ouvintes. Estamos com muitas histórias. E preparamos um episódio especial com temáticas de família. Família e problemáticas do gênero, né? Com vocês, a Paola, né? Como vocês sabem, voltou semana passada da Coreia. Sim. Então, gente, se vocês perceberem que minha vozinha tá ruim, que a gente tá tossindo bastante e tal, é porque eu estou doente, porque eu acabei de chegar, peguei uma virose no avião e ainda estou doente. Então... espero que eu não seja contagiada, né? Eu avisei. Só que era o seguinte, ou a gente gravava, ou a gente não tinha vídeo pra Ela pegar. avisou, eu tava assim, pegar virose ou o podcast ir de ladeira abaixo. Eu fiquei, bom, acho que vamos pegar virose, né? Não tinha muito pra onde fugir, tipo assim. Ai, eu quando pegar virose, é que eu não sou nem CLT, pra se eu ficar doente eu receber enquanto eu tô doente, sabe? Não. Então vamos lá, fé nas malucas, como sempre, né? Pelo amor de Deus. Não vai pegar, porque eu tô, assim, se eu estiver transmitindo com 8 remédios, não, mano, maluquice, tá? Mas enfim, faz parte, a gente tá aqui pra isso. Então, se minha vozinha estiver meio ruim, se a gente tossir e tal, por favor, entenda um pouquinho, porque estamos doentes. Eu tô doente, ela tá alérgica. E só lembrando, pessoal, a gente abriu a nossa caixa postal, tá? Então, assim, nossa caixa postal é número 12005 e o CEP é 02013-970. Então, se quiser mandar, você marca ou ouvinte, mandar alguma coisinha pra gente, estamos recebendo, estamos abertos. E como eu sempre falo, aqui a gente debate sobre vários temas, a gente reflete sobre muitas coisas importantes, mas tem coisas realmente que devem ser faladas num contexto terapêutico. Então, para quem tem interesse em psicoterapia, anota meu número 97879-1357, manda uma mensagem que minha secretária vai dar todas as informações necessárias para seguir na terapia comigo. Então, gente, é isso. Podemos começar o nosso episódio? Podemos. Vamos, que eu quero ver todos esses babados e sucos de caos de família, que eu sinto que tem coisa vindo por aí, Paola. Vai ter coisa pra caramba. Vocês estão preparados, gente? Então vamos pra primeira história, porque eu já tô com o título e o negócio tá feio. Roda a vinheta. Minha mãe mostrou um nude para o meu marido. Começamos assim. Nossa, já veio com um chute na porta, né? Foi, Casos de gente, família, programa do Ratinho. Um negócio surreal aqui. Eu, mulher de 30 anos, e meu marido, um homem de 40, estamos em um relacionamento novo, de mais ou menos um ano, em que reina uma paz absoluta. Somos muito parecidos e nos damos muito bem. Não cresci com a minha mãe, que engravidou aos 14 anos, e sim com a minha avó, onde eu ouvi barbaridades de pessoas ao redor que a minha mãe me dava leite podre na colher e me colocou numa lata de lixo. Cresci sem ela por perto e com ligações às vezes, sabe, de vez em quando minha avó ligava pra ela e obrigava ela a falar comigo. Minha avó é uma louca, mas eu posso contar isso depois se vocês querem. Então, ou seja, ninguém da minha família é normal. Aos 15 anos, me mandaram pra morar com a minha mãe. Achei que tinha saído de um inferno e acabei caindo em outro. Abusos emocionais, competição entre mãe e filha e uma coisa que eu odeio muito, colocar sempre homem na frente dos filhos. Enfim, chegou ao nível do meu padrasto me proibir de comer em casa e jogar as minhas coisas na calçada igual um cachorro. E ela não falou absolutamente nada. Chegou ao ponto também de eu ir arrumar um emprego e ter que esconder a comida, porque se ele achasse, ele jogava a minha comida fora. E ela novamente não fazia nada. Casei, saí de casa depois de um ano. Muito nova, mas um inferno, com uma família do cônjuge horrível também. Nesses longos anos, foram idas e vindas no relacionamento com a minha mãe. Teve fofoca, negligência, entre outras coisas. Ela vivia cercada por adolescentes, usava drogas, enfim, muita coisa errada. Separei, casei de novo. No término, ela chamou meu ex-namorado pra morar com ela. Sim, isso mesmo que vocês escutaram. Ela chamou o meu ex pra morar com ela. Após alguns meses, eu mudei de cidade. Mas eu ainda volto periodicamente pra minha cidade natal pra dormir em alguns eventos que tem. E como eu não tenho um lugar pra ficar, eu acabo ficando na casa dela, junto com meu atual marido, que eu me dou super bem. Numa noite, estávamos reunidos, brincando e jogando conversa fora. Ela começou a mostrar fotos de coisas que ela já teve. Nisso, ela virou pro meu marido e falou: "Com todo respeito, meu genro, você é quase um filho. Detalhe, temos menos de um ano de relacionamento. E eles não se veem tanto." E aí, não contente, ela simplesmente pegou o celular dela,
virou pra ele e mostrou um nude pra ele bem na minha frente. Todos na sala ficamos sem reação. Meu marido ficou extremamente sem graça e fomos para o quarto. E eu estava em fúria. No dia seguinte, comentei com a minha irmã o acontecido e fui embora. Ela se despediu como se nada tivesse acontecido. Minha mãe nem ligou. Na estrada, recebi inúmeras mensagens com pedidos de desculpas, muito choro e eu não respondi. Passados 2 dias, eu já estava mais calma e liguei para ela. Perguntei da onde que ela tirou que ela tinha aquele tipo de intimidade com meu marido. E deixei bem claro que ele era o meu marido, somente meu marido. E que isso foi um desrespeito absurdo com ele, mas muito mais comigo, que sou filha dela. Ela disse que acordou sem lembrar o que tinha feito. E que não fez por mal, ela jurava que não tinha feito por mal. Enfim, atitudes assim me fazem não sentir nada por ela. Hoje eu olho, falo, cumprimento, mas não tenho sentimento nenhum, nem amor, nem raiva, nem ódio. Fico simplesmente no vazio. Eu sou babaca por não me sentir amor nenhum pela minha mãe? Assim, não, e não só por conta do episódio do nude. Eu acho que por todo o contexto de vida que ela tem, de que é uma mãe que não é presente, né, que não a criou, todos os relatos de familiares próximos, né, que conheceram realmente a dinâmica da família, a dinâmica de mãe e filha, Sim. falaram que ela fez atrocidades com a Sim. menina, então assim, teve negligência, maus tratos, ausência. Então assim, já tem todo um contexto ali onde essa mulher não exerceu de fato esse papel de mãe e você não sentiu um carinho, amor, muito menos de mãe pra ela, faz totalmente sentido. E eu acho que esse evento que ela conta, assim, ele só é um adendo, um adicional pra uma situação que já era ruim, uma relação que já era completamente fragilizada. Aí a mulher vai lá e manda um nude, assim, eu acho que é muito chato pros dois. Sim. Pro cara que tá ali naquela situação, tipo, imagina o pai de um cara, alguém fez com você? Eu ia ficar Nunca. tão sem graça, não sabia onde enfiar minha cara, sabe? Então é muito sem graça. E pra filha, que fica numa posição horrorosa, assim. O que essa mulher pretendia com isso? Ela queria seduzir o cara? Ela queria criar um conflito entre eles? Assim, não importa qual que é o intuito, assim, não tem nenhum sentido. Então, não, eu não acho que você é cuzona, não só pelos nudes, mas por todo o contexto de vida, de não considerar essa mulher sua mãe e de não ter um sentimento por ela. Eu acho que o nude, assim, foi um episódio que pegou pra você bastante, que foi quase a gota d'água, só que vem de uma coisa muito passada. Muito passada, entendeu? Eu acho que, assim, é uma questão familiar que não é só da sua mãe, é da sua avó também, que você passou poucas e boas. A sua mãe foi negligente com você durante toda a sua vida. E aí chega no momento que, tipo, nem quando vocês estão em bons termos, em um ambiente super saudável, todo mundo rindo e afins, ela consegue se segurar a ponto de chegar e pegar um nude e mostrar pro cara. Chega você é quase um filho. Mesmo assim, minha filha, mesmo que se fosse seu filho, você não mostra nude pro seu filho. E outra, e foi muito forçar a barra, né? Assim, mesmo se ele fosse um cara que namorasse com ela há 10 anos, tá na família, sabe aqueles namorar, aqueles cônjuges Ai, não. que estão na família há tanto tempo que parece da família? Nunca. Mesmo assim, não faria sentido. Então, assim, não só a nude, mas ela falar, você é quase como um filho. Falar que você é quase como um filho pra um cara que realmente tá na família há muito tempo, ok. Um cara que tá há 1 ano. E mesmo assim, achar que tem a liberdade de mostrar uma foto sua íntima pra essa pessoa, não. Mesmo se fosse como um filho, não. Não, mano. Então, assim, já parece essa forçação de barra. Ah, você é quase como um filho, sendo um cara não era, tá ali há só 1 ano. Aí vai mostrar um nude, aí o ha-ha-ha. Então, não sei, parece essa pessoa que também que força situações, que cria situações, que provoca um caos, né, assim, e ela lá no meio. Aí eu me pergunto, né, como que elas chegaram nesse relacionamento? Porque pelo que eu entendi era uma coisa muito conturbada, não tinha muito acesso. De repente, não sei, mas me parece que elas estão numa fase um pouco melhor, talvez, de convívio. E aí a mulher faz dessa. Então, assim, né, é o tipo de coisa que vem acontecendo, e essa é só mais uma situação que ela faz pra te colocar em... Eu sinto que foi assim, ela foi abrindo mão pra não criar problema. Sabe aquela coisa assim? Ai, sabe, vou deixar minha mãe fazer isso. Ai, deixa. Pode ser. Pra gente pelo menos ter uma relação assim, de eu poder ir na casa dela, que eu preciso ficar, quando eu vou pra cidade, eu durmo na casa dela, a gente tem um bom relacionamento. E ela foi abrindo mão. Isso aí, gente, é aquilo que a gente fala. Se você foi baixando muito, o pessoal monta em cima. E quando você vê, ó, já era, você tá montado e acabou. Então, eu acho que foi meio que isso, sabe? Eu acho que agora, se você colocar um limite nela... Eu sei que você já se afastou dela, mas vamos supor, se você precisar voltar a conviver com ela, talvez você colocando cada vez mais limites, ela consiga pelo menos tentar alguma coisa. Dar uns passos pra trás. Eu não acho que seja o caso, tá? Tô falando assim, no mundo ideal das ideias, existe essa possibilidade. É que como é mãe, às vezes quando é familiar assim, é mais difícil ter um corte completo. Não que seja impossível, tá? Exato, corte não que não tenham pessoas que não tenham, mas eu consigo entender como muitas vezes é aquela relação que corta e volta,
corta e volta porque é difícil. Então, caso um dia ela realmente queira, sei lá, vamos supor que ela cortou a mãe e ela queria ter a mãe de volta. Eu acho que pra isso ser feito, teria que ser com tudo com muito limite. A gente tem que ter cuidado que às vezes nesse de ser flexível, nisso de querer, sabe, encontrar o outro no meio do caminho, a gente tem que tomar cuidado, porque uma coisa é encontrar o outro no meio do caminho. Uma coisa é os dois fazerem concessões, uma coisa é ser flexível. Outra é ir se abaixando e virar o caminho pro outro passar por cima. São coisas diferentes. E às vezes é muito fácil, talvez, acabar se perdendo, ainda mais em relações como essas. Então, assim, não acho que você é babaca por nada disso. Não sei se você não tem contato com a sua mãe, mas se você tiver, acho que vai ter que realmente funcionar na base de limites. E se você também não quiser mais ter contato com ela, olha, super compreensível, porque assim, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira. Talvez você já esteja por aqui disso, né? Exato. E é melhor, às vezes, a gente escolher nossa paz. Escolhe a sua paz, entendeu? A do seu marido. Que situação de merda que esse cara deve ter ficado também. Nossa, cara enfiando no chão, né? Nossa, não, eu ia ficar horror. Se fosse um cara, eu ia me sentir assediada, juro por Deus. Eu falei, cara, que é isso? O cara vira uma. Não, sem dizer que isso é um assédio na real mesmo, né? Sim. A gente aqui falando, mas é um assédio porque você tá mostrando seu corpo nu pra alguém que não pediu pra ver. Exato. E tipo assim, na sua cara, tipo assim, olha. Papum. Que é isso? Não quero ver porra Nossa, parece que a nenhuma. gente fez superpoder agora, né? Tipo, Pra rua. foi, tipo, pronto. Que é isso, gente? Não existe. Então, assim, a melhor coisa que você faz é colocar limites, se você precisar ainda conviver com ela, e se você quiser, e se, né, de fato, é uma situação, mas babaca você não foi. Vamos pra próxima? Vamos? Sou errada por denunciar a minha irmã pro conselho tutelar? Minha irmã tem 23 anos e é mãe de 3 filhos. Recentemente eu tomei a difícil decisão de denunciá-la. Isso porque, infelizmente, ela não está cuidando das crianças como deveria. Meu Deus. Ela tem o hábito de deixar os 2 filhos mais velhos, um de 7 e um de 5, sozinhos na rua. Ou então os leva para bares, onde fica com eles até tarde da madrugada. Além disso, o relacionamento dela com o pai das crianças é conturbado. E quando as crianças estão com ele, a situação também não melhora. Ele costuma deixá-las sozinhas em casa para poder trabalhar, sem nada para comer. Crianças de 5 e 7 anos, tá? Sozinhas em casa. E quando ele chega do trabalho, ao invés de cuidar dos filhos, sai para curtir a noite. Mais uma vez deixando os meninos largados. Meu sobrinho mais novo tem apenas 5 meses e desde que ele nasceu ele foi praticamente entregue aos cuidados de uma amiga da minha irmã e que, sinceramente, tem os mesmos pensamentos irresponsáveis que ela. Até que um dia o bebê precisou ser internado e foi aí que eu falei com a minha irmã e pedi para que ela deixasse ele comigo. Desde então já estou com um bebê há 2 meses. Meu Deus! A mulher, tipo, largou mesmo. Há cerca de 2 semanas aconteceu uma briga muito feia entre o meu cunhado e o filho dele, de um relacionamento anterior. Aquilo me despertou e me fez repensar toda a situação. Uma semana depois, meus 2 sobrinhos, o de 7 e o de 5, apareceram sozinhos na minha casa, dizendo que estavam com fome e perguntando se podiam ficar comigo. Meu Deus do céu, que horror! Eles estavam sozinhos em casa, largados. Foi nesse momento que eu tomei a decisão. Denunciei tanto a minha irmã quanto o pai da criança para o conselho tutelar. Com razão, né, gente? Desde então estou cuidando das crianças com a ajuda do meu pai. Mas hoje tive uma discussão por telefone com a minha irmã. Ela me acusou de ser falsa e me ameaçou, dizendo que se as crianças forem parar em meu abrigo, ela vai fazer eu me arrepender do que eu fiz. E mesmo sabendo que tudo que eu fiz foi pelo bem-estar dos meus sobrinhos, essas palavras mexeram comigo, sabe? Me deixaram bem mal. Eu garanto, se eu tivesse como ficar com todos os 3, eu ficaria. Mas eu já tenho 3 filhos, cuido de uma irmã de 14 anos e agora também estou com um bebê de 5 meses, que precisa de mais atenção médica, sem contar que ele ainda mama leite e tem um custo bem alto. Meu pai até tá me ajudando, mas pra ele seria muito difícil também cuidar de tudo isso sozinho. Nada do que eu fiz foi pra prejudicar minha irmã. Eu só quis fazer o que eu acho que era certo. Ver aquelas crianças largadas nas ruas, correndo riscos, passando fome, foi de partir o coração. Eles faltam mais na aula do que vão, porque a mãe não leva e o pai proibiu a avó deles de levá-los. Segundo ele, é obrigação da mãe. Minha irmã pega dinheiro da Bolsa Família das crianças e gasta com bebidas e drogas. Puta que pariu. Mesmo sabendo de tudo isso, confesso que o que ela me falou hoje me abalou muito. Me pergunto se de alguma forma eu fui errada. Mas no fundo, eu sei, eu não fiz nada por maldade. Fiz o que qualquer pessoa faria para uma criança em risco. Mas aí eu pergunto pra vocês, eu fui errada por denunciar a minha irmã? Não, eu não acho que você foi errada por denunciar a sua irmã. Eu entendo o seu medo agora. Porque, por exemplo, me parece que ela tá disposta a ficar com um bebê e com as 2 outras crianças, não.
Não sei se foi exatamente isso que ela quis dizer, mas ela fala que ela tá com muito e que agora ela está com um bebê de 5 meses. Ó, se eu pudesse ficar com todos os 3, eu ficaria. Mas eu já tenho 3 filhos, cuido de uma irmã de 14 anos e agora também com o meu sobrinho de 5 meses. Então, mas esse bebê eu acho que é um dos 3 da irmã. É, um dos 3 da irmã, isso mesmo. Exato, então, é o mais novo. É o mais novo. Então, o que ela não ficaria seria o de 7, 5 anos. Então, tá entendendo? Tipo assim, eu entendo a insegurança neste aspecto, porque o que vai acontecer com essas crianças? Só que ao mesmo tempo, o que aconteceria com essas crianças ainda na guarda da irmã? Porque a irmã não está cuidando. Se as crianças ficavam sozinhas em casa, sem comida, as crianças ficavam na rua, andando na rua, sem comida, sozinhos. Eles não iam pra escola, eles não fazem nada. A ponto deles aparecerem na casa da tia, bater na porta e falar, estamos com fome, você pode ajudar a gente? Só que ao mesmo tempo, como que você vai chegar e falar, eu vou ficar com o seu irmão mais novo, seu bebê, e não vou ficar com vocês dois? Muito difícil. Eu acho essa uma situação muito complicada, né? Porque a nossa protagonista, assim, ela já tem os 3 filhos, já cuida da minha irmã. Ela já tá com um monte de coisa acontecendo. Ela viu uma situação ali e ela foi tentando ajudar, né? Assim, fica com o bebê e tal. Só que quando ela percebeu, ela se viu numa situação, assim, de uma magnitude que talvez ela não consiga dar conta. Não porque ela não queira, talvez, mas realmente ela já tem uma galera na casa dela. Não tem como. Talvez realmente é impossível abrigar mais 2. Embora eu ainda acho que, assim, não sei, será que ainda tem algum outro familiar? Embora se tivesse a Tória falando, né? Também acho. Então talvez não tenha outro familiar, pelo que eu entendi, ainda mais ela e o pai. Sim. Mas o pai também, tipo, já ajuda, ele não vai conseguir ajudar com mais crianças. Gente, é muita gente. Então, assim, é uma situação muito chata, porque eu acho que ela é colocada numa posição muito difícil. Porque ela viu uma situação ruim acontecendo, ela se comoveu, ela tá tentando ajudar. Ao mesmo tempo que, quando ela percebeu, ela acabou se tornando responsável demais por uma situação da qual ela não consegue dar conta. Exato. E ela fica entre a cruz e a espada. O que ela vai fazer? Se ela não denuncia, pode dar ruim pras crianças e ela sabia e não fez nada. Se ela denuncia pro conselho tutelar, ela também não sabe o que acontece, ela pode se sentir culpada. Ela tentou pegar, mas ela não consegue dar conta de todo mundo. E no fundo, não deveria ser a responsabilidade dela o paradeiro e o que vai acontecer com essas 3 crianças, mas acabou virando. Então, acho que assim, eu não sei o conselho que te dá no sentido de o que é certo e o que é errado. Porque eu acho que esse é o tipo de situação que eu também não saberia o que fazer. Eu acho que é uma situação muito complicada e você tomou uma decisão. Se é a melhor decisão, se não é assim, você fez a melhor decisão que você pôde naquele momento. O que mais te pareceu certo. E eu espero que as coisas fiquem bem a partir daí. E também, eu acho que o conselho tutelar também não é assim. Ele vai pegando e acabou. Exato. Tem toda uma questão. Eles vão ver os pais, vão ver as outras famílias, vão ver o resto da família, vão ver quem tem condição. Então, como já passou um tempo, talvez agora você tenha mais tempo para raciocinar, você pode até pensar com mais calma o que você vai fazer caso o conselho tutelar realmente venha. Né? Você pode abrigar um, mas não pode abrigar os outros 2. Será que outra pessoa da família poderia? Será que tem opções temporárias? Não sei, mas acho que não se culpe. A culpa não é sua. Você tá fazendo o melhor que você pode numa situação muito difícil. E assim, conforme as coisas forem acontecendo também, fico pensando se você não vai poder ter algum controle da situação. De ir puxando um pauzinho pra cá, um pauzinho pra cá. E tentando o melhor, mas assim, você não tem como controlar tudo. Não e quem tem. deveria estar se preocupando com essas crianças de verdade são os pais deles, né? E eles não estão. Então, se você pergunta se você foi babaca por denunciar, eu não acho que você foi babaca. Eu acho que foi uma decisão muito certeira sua, porque essas crianças estavam sendo negligenciadas. E é aquilo que eu falei. Eu consigo entender o porquê que você fica um pouco insegura, mas, cara, você fez a melhor opção. E às vezes a gente precisa entender também que talvez a gente tenha uma visão de que, tipo, é óbvio que deixar as crianças no abrigo talvez não seja a melhor opção do mundo, mas no cenário que elas estão hoje, será mesmo que é tão ruim assim? Será que no abrigo pelo menos elas não teriam alimentação? Será que no abrigo elas não têm um contato com outras crianças, ou alguém vai conseguir cuidar delas também? Então, assim, óbvio, no mundo ideal, no melhor mundo, nos melhores dos mundos, ia ser muito legal ter outras pessoas da família, ou outras pessoas conseguirem ajudar e fazer acontecer. Só que num ambiente em que as crianças estão correndo risco de vida, e também a negligência pode acontecer, de tipo, deixar 2 crianças sozinhas em casa, o que pode acontecer? Eles podem se machucar de diversas formas. Diversas formas, e não tem ninguém pra ajudar, então pode ser tarde demais. Então, assim, a gente precisa também desmistificar toda essa situação de que, às vezes, essa questão do conselho tutelar é pior pra criança e tal. A gente não sabe, tá? Não vou colocar minha mão no fogo e falar que é maravilhoso, porque não é. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender a situação que você estava passando. O que você estava vendo, em que local aquilo ali estava acontecendo. E é o que a Bê falou, naquele momento foi a melhor decisão.
Foi a decisão que ela achou que fazia mais sentido naquele momento. Exato, E assim, tipo... você tava entre duas decisões ruins. Também não era um cenário onde, tipo, tem uma decisão excelente, uma péssima. São duas decisões... complexas. Sabe, complexas. E naquele momento você fez a que parecia mais certa. Mas também te digo mais, assim não sou a conhecedora do conceito tutelar, mas por tudo que eu sei, eles sempre tentam fazer com que as crianças fiquem com a família. Eles não costumam pegar e levar pra briga porque eles sabem que essa é uma opção muito complexa. Então, assim, às vezes com esse movimento seu, você também deu luz pra uma coisa que estava acontecendo. E ao conselho tutelar ser chamado, eles vão conversar com os pais. Talvez os pais mesmos se assustem. Talvez eles mudem de postura. Talvez com esse auxílio, eles mudem ali um estilo de vida e façam aquilo funcionar. Porque, novamente, até onde eu sei, eles sempre tentam muito que a criança fique com a família. E eles só tiram quando realmente não tem jeito. Então, quem sabe essa não foi uma forma de ter uma mediação um pouco mais séria de que eles precisam tomar mais cuidado com as crianças. E eu acho que essa seria a melhor opção, tá? A melhor opção até seria que eles realmente, sei lá, alguma coisa acontecesse, eles vissem a seriedade da coisa, tomassem novas posturas, ou outras pessoas da família aparecessem e pudessem cuidar das crianças, e ser resolvido por aí, sem nem precisar realmente ir pra questão do abrigo. Sim. Porque o conselho tutelar também tem esse fator, né? Não é abrigo. Tem Não, outras tem coisas todo um que envolvem. caminho Então, antes. às vezes, não é que você tá mandando eles pra um abrigo, mas você tá chamando alguém que entende do assunto pra mediar uma situação muito séria e que talvez novas opções vão surgir a partir daí. Eu fazia um trabalho voluntário na escola e a gente fazia com o PIV. É uma instituição que tem... eu não sei se tem em outros lugares de São Paulo, mas na zona norte de São Paulo tem. E eu ia lá fazer algumas ações com eles, a gente entregava algumas coisas pra eles. E como que funcionava o PIV? Eles recebiam essas crianças dos conselhos que eram tiradas da família. E essas crianças moravam lá. Então eles tinham as alas, tipo as alas dos adolescentes, das mulheres, blá, 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 blá. E você podia ir lá e adotar uma criança. Você não adotava de fato a criança, mas você apadrinhava essa criança. E você fazia doações mensais. Você ia lá, levar uma vez por mês, você tirava a criança de lá, saía com ele, fazia, acontecia. E eles tinham dinâmicas dentro dessa instituição do PIV. E aí, às vezes, a gente ia pra lá passar o dia com eles, entendeu? Pra conversar e tal. E eu ficava na aula do pessoal da minha idade. Então, tipo, a gente tinha, eu acho que eu tinha uns 14 anos e afins. E eu lembro que foi um choque de realidade pra mim, porque quando eu conversava com as pessoas, eu lembro de uma menina virando pra mim e falando assim: este não é o melhor cenário do mundo, mas pra minha vida, este é o melhor cenário. Ela passava tanta coisa na mão da família dela, que ela falou: mesmo eu não estando num ambiente perfeito que eu sonhei pra mim, hoje é o único que me dá uma possibilidade de, no futuro, eu poder encontrar esse ambiente perfeito. É só por conta disso, porque se eu tivesse ficado, eu não teria conseguido. E eu sigo, a gente se segue no Instagram até hoje, eu e ela. E ela hoje tem a família dela, tipo, ela saiu, ela casou, e tal. E eu lembro que tava rolando uma briga, porque a avó, quando ela encontrou o namorado, a avó queria pegar de novo, porque não queria que ela namorasse o cara. E aí, quem virou legalmente, tipo, alguém pra ela, foi o namorado. Ele teve que entrar com o processo. Quando ele fez 18 anos, ele entrou com o processo. Eles têm 1 ano de diferença. Ela tinha 17, ela tinha 16, ele 17. Quando ele fez 18 anos, ele entrou com um processo, com a ajuda dos pais, pra meio que conseguir a guarda dela, porque senão a avó ia tentar de novo. Caramba. Então, foi um negócio, uma história muito complexa. Mas eu vi lá pessoas que falavam assim pra gente: gente, assim, eu aqui não estou passando o melhor dos mundos, óbvio, porque eu não queria estar aqui. Mas, ao mesmo tempo, o que eu passava antes era muito pior. Então, assim, eu acho que sim, existem todos os tipos de situação. Mas a gente precisa entender que são cenários. São cenários. Eu espero muito que o cenário da sua família se resolva e que seja um cenário muito positivo. Eu também. Vamos para a próxima história, então? Vamos, bora? Bora! Sou babaca por escolher a minha paz? Nunca. A gente nunca é babaca por escolher nossa paz. Né? Nunca somos babacas por escolher nossa paz. A não ser que você passe por cima de 20 melhores pessoas na cabeça. Eu vou escolher a minha paz, assim, né? Porém, vou passar por cima de todo mundo. É tipo aquele teste, sabe? Que tem o trenzinho, assim, passar por 4 pessoas ou passar por nenhum. Eu vou escolher a minha paz. Exato. Passa por cima de todo mundo que fica em paz, não tô nem aí. Se não for nesse âmbito, tá tudo certo. Vamos lá. Há 6 anos, eu, mulher, na época de 22 anos, fui morar com um Jurandir, que tinha uns 39. Aham. Gente... já tá tudo errado por aí. Já e começou errado nesse ponto. Ó, e não vai chamar a gente de etarista porque a gente tá falando mal do cara de 40 anos. Gente, é porque, vamos lá, o cara de 40 anos com a menina de 22 não tem essa necessidade. Ele é o pai da minha filhinha. Naquele momento, já estávamos juntos, havia
3 ou 4 anos? Meu Deus. Não vamos fazer conta, Paula? Não vou fazer a gente não é boa em conta. matemática, vamos só segue. Tá, não lembro exatamente. Quando fomos morar juntos, nossa bebê já tinha nascido, filha do próprio Jurandir. E nos 2 primeiros anos de convivência, tudo correu bem. Mas a partir do 3º, as coisas começaram a mudar. Tentei ser compreensiva. Notei que ele não me procurava mais como antes. E começou a sumir, desaparecer mesmo, sem dar satisfação. O Jurandir, na época, estava cada vez mais distante. Eu tentei entender, achei que poderia ser uma crise da meia-idade. Mas no fundo, eu sabia que nada disso justificava aquele comportamento. Acreditava nisso por conta da minha criação. Sempre ouvi que era preciso ter paciência e compreensão em um relacionamento. E eu tive durante muito tempo. Até que um dia, já no 5º ano dessa relação desgastada, eu encontrei provas físicas de traição. Camisinhas e outros atributos que deixavam claro o que estava acontecendo. Entendemos. Eu chorei muito, mas respirei fundo e agi com muita cautela. Me levantei, fui até ele e o confrontei. Como sempre fazia, me chamou de maluca. Mas dessa vez eu estava preparada, reuni as provas, coloquei tudo na mesa, fotos, print, localização, conversas, absolutamente tudo. Quando eu expus de verdade, o Jurandir começou a chorar e chorou muito, muito, muito. Pediu perdão e eu expliquei para ele, perdoar não significa permanecer. Foi aí que eu comecei a me planejar, organizei tudo, arrumei uma casa, cuidei de cada detalhe para sair da minha casa atual e finalmente fui embora. Mas aí veio a minha maior decepção. Ai, meu Deus, fica pior? Meu pacote de amor, ou seja, o meu filho, escolheu morar com o pai. Ficou lá com o genitor. Jurandir sempre foi um ótimo pai. Isso não posso deixar de falar, mas sempre foi um péssimo marido. Hoje eu tenho 30 anos, me casei novamente, sou muito feliz, mas sinto muita falta do meu filho, uma ausência que é insubstituível. Pelo menos tenho a guarda compartilhada e sigo em paz, mesmo com o coração muito dividido. Eu sou babaca por ignorar isso e escolher manter a minha paz? Eu não acho você babaca em nada. Vamos lá, acontece tudo o que aconteceu, o cara te trai, você vai se separar dele naturalmente, se prepara, mas de repente o seu filho opta por ficar com o pai. Assim, o que é que você poderia ter feito, entendeu? E pelo que você tá falando, não é que ele era um mau pai, assim, nossa, ele quis ficar com o pai. Mas... Não, ele era um péssimo marido, mas como pai ele exercia bem o papel e o filho quis ficar com ele. Então, assim, o que mais você poderia fazer? Hoje em dia você tem a guarda compartilhada, você seguiu sua vida, tá com outra pessoa. O que mais você poderia fazer além disso, né? Tipo, eu sou cuzona por ignorar isso e escolher a minha paz. Fico pensando que a única opção que você tinha realmente nessa situação era viver em paz. Óbvio, hoje em dia realmente, assim, ele tá um pouco mais velho, você pode realmente pensar, às vezes, em se você sente muita falta dele, como que você pode ver mais o seu filho, não sei qual que é a frequência, né, tá dito que é uma guarda compartilhada, mas não sei exatamente o que significa, mas se é uma coisa que pra você faz muita falta, você pode rever essa guarda, você pode ver seu filho com mais frequência, ser mais próximo da vida dele, se é uma coisa que você quer, mas assim, além disso, assim, não vejo mais muito o que você pode fazer, além de realmente seguir em frente com a sua vida e vivendo ela da forma como você pode, porque foi uma escolha ali que não foi sua. Não é que você optou por deixar o seu filho e agora tá vivendo e ele se sente culpada. Não foi o que aconteceu. Não foi. E assim, eu acho que a gente precisa entender que existem coisas que a gente tem o controle e tem outras que a gente não tem. Entendeu? Eu acho que sim, óbvio. Se fosse uma situação em que ele era um péssimo pai e afins, você ia batalhar para não estar com ele. Mas quando ele é um pai presente, você mesma fala que ele era um ótimo pai, ele era um péssimo marido, mas um ótimo pai, e o seu filho opta por isso, você no final tem que respeitar a escolha do seu filho. Nossa, e por assim, mais difícil que seja. E a gente não fala isso com leveza, tá? Tipo, você tem que aceitar. Não. Eu falo isso com uma dor no coração, porque eu acho que eu não consigo imaginar uma das dores maiores pra uma mãe, assim, e a gente vê mulheres, inclusive famosas, passando por isso. Luana Piovani, Britney Spears, né? Assim, outras mulheres que a gente conhece, entre tantas outras que passaram por isso, mas não digo de forma leviana, assim, deve ser uma dor insuportável. Deve ser um peso, uma ferida, assim, uma perda irreparável. Então, assim, em questão de dor, eu não consigo nem imaginar como deve ser muito difícil pra você. Mas em questões práticas, logísticas que a gente tá falando, assim, não é que você deixou, não é que você não quis, você não teve muita opção, você fez o que tava ali.
ali, o cara era um bom pai, o filho quis ficar, o que você ia fazer? E quando você fala que você tá seguindo a sua vida, eu acho muito bom que você esteja mesmo, porque seria muito difícil também você pegar essa dor e se mergulhar nela e o resto da sua vida se tornar um martírio, você chorando, sem viver pelos cantos, sem... Quem ia ganhar com isso, né? Do que isso serviria? Então, você pegar a sua paz, seguir sua vida e querer ser feliz é a melhor coisa que você pode fazer. E, dito isso, né, volto com o que eu falei. A única coisa que fica ainda em aberto, né, se é que é uma opção, se é que é uma coisa que você quer, é que você pode realmente rever os acordos dessa guarda, tentar ver mais o seu filho em algumas ocasiões, mas dentro desses limites, né, que você tem, que são muito difíceis. E eu acho que mostrar que você tá bem pro seu filho também é importante. Também. Porque se você tivesse devastada o tempo todo e tal, também é um tipo de afastamento, não um afastamento, mas assim, ele vai olhar e falar, minha mãe não tá estruturada. Às vezes, se ele quisesse voltar pra casa, ele não ia conseguir, porque ele ia sentir que talvez você não estivesse pronta, ou talvez você estivesse passando por um momento que não seria o mesmo que ele tá. E assim, gente, a vida dá voltas. Então, às vezes, pode chegar um momento em que ele vai querer voltar pra sua casa. Aconteceu com uma influenciadora, que ele foi pra casa do pai, passou 2 anos lá e falou, não, quero voltar pra casa da minha mãe. Quero ficar com a minha mãe. Casos. E assim, e tudo bem, eu acho que até é bom pra ele experimentar. E é bom até ele entender que existe um ambiente que ele vai curtir, num outro ambiente ele vai curtir outras coisas. Ele entender que são ambientes que, pra você passar um tempo, é uma coisa, você morar é outra. E ele precisa também entender isso, entendeu? E ter essa vivência. Então, gente, eu vou até usar aqui cultura pop total. Que não sei quem gosta aí das Kardashians e afins. A Kim Kardashian, ela separou do Kanye West, aquele boçal de merda, graças ao bom Senhor. Nossa. Faz um tempão, quer dizer, em 2019, sei lá quando ela terminou. E ela falou que no começo, alguns dos filhos deles tinham muita raiva dela. Porque achavam que o término, tinha uma culpa dela ali e tal. E que rolava um negócio de tipo, você não entende o meu pai. Você não entende essas coisas do meu pai e tal. Ela falou que ela tentou se esconder muito o sofrimento que ela tava com isso. E que hoje em dia, a filha dela olha pra ela e fala assim, mãe, eu entendo. Hoje eu entendo. Eu entendo tudo que aconteceu. Eu entendo o que você passou. Entendo você tentar esconder que você tá chateada com isso. Mas só pra dizer, agora você tem uma pessoa ao seu lado, porque eu entendo o que você passou. Então, assim, é aquilo, É que, nesse caso, o Kanye West não é um bom pai. Mas, eu quero dizer, tipo, às vezes o tempo diz muita coisa, sabe? E ele vai entender e vai amadurecer. E você estando bem, ele também vai estar bem. E isso é o mais importante. Então, assim, como a gente pode ver, assim, muitas mulheres já passaram por situações do tipo, fora o que a gente nem sabe que mulheres passam todos os dias, né? Então, assim, eu acho que também foi uma questão muito de sabedoria da sua parte, de saber qual que era o momento de talvez forçar o seu filho a fazer alguma coisa e qual que é o momento de respeitar a autonomia dele. Por exemplo, tem muitos filhos que podem querer ficar com o pai e a mãe não vai deixar porque ela sabe que é um ambiente inseguro, que ela sabe que esse filho tá correndo risco, o cara não é um bom pai. No seu caso, foi o que você falou, ele era um bom pai, então fez sentido. Então, cara, acho que é isso, assim, é o que a gente falou, assim, existem muitas coisas, dá pra rever esse acordo, dá pra ter mais proximidade. Como a Paola disse, às vezes o tempo vai mudando e agora ele quer uma coisa, mas na frente ele quer outra. Mas no fundo o que importa é, você fez seu papel, você foi uma excelente mãe, assim, em tempo integral enquanto você estava ali com ele. Quando as coisas ficaram ruins, você soube a hora de se retirar. Você soube entender também essa questão com o seu filho, por mais que te doesse. E hoje em dia o que resta realmente é ver uma vida bem vivida da forma como você pode, né? E é isso. Vamos para a próxima história? Vamos? Sou babaca por ficar brava com os meus pais, por ter tido um momento difícil na vida e não ter sido ajudada? Não. Atenção, essa história pode causar gatilhos. Observação, isso não é um tutorial. Não entendemos, mas vamos descobrir. Bora. Cresci tendo uma relação muito próxima com os meus pais, do tipo que me fazia sentir que podia contar absolutamente tudo pra eles. Ainda assim, quando eu era criança, eu era extremamente introspectiva. Sempre que algo me incomodava ou me machucava, eu simplesmente guardava pra mim. Nunca falava, nunca me abria sobre o que estava acontecendo, mesmo sabendo que eles estariam lá pra me ouvir. Desde que me conheço por gente, sempre fui uma criança muito acima do peso. E por conta disso, eu sofria muito bullying na escola. Não era aquele bullying leve, sabe? Que às vezes as pessoas tentam minimizar. Era tipo aqueles que me faziam chorar todos os dias. O do tipo que me fazia usar um moletom em pleno calor de 32 graus, só pra esconder o meu corpo.
Com o tempo, isso acabou moldando a forma com que eu me enxergava. Cresci carregando uma insegurança enorme com a minha aparência, como se eu nunca fosse boa o suficiente. Quando entrei na pré-adolescência, ganhei o primeiro celular. Meus pais nunca supervisionaram o que eu via, então eu tinha acesso ilimitado à internet. Com 14 anos, rolando por uns fóruns, descobri o Tumblr. E por acaso... que eu imaginava. E por acaso, caí em uma comunidade de transtornos alimentares. Ai, O gente. Tumblr teve uma época ali que causou um rebuliço fortíssimo em relação a esse assunto, né? Passei horas rolando os posts, vendo fotos, lendo dicas, absorvendo tudo que eu podia. Foi aí, no momento de curiosidade, misturada com desespero, que eu pensei, por que não? Gente, por favor, não se influenciem com as coisas que vocês veem na internet dessa forma. Eu entrei em um ciclo de práticas extremamente perigosas, como, por exemplo, dietas super restritivas e jejuns prolongados. Além disso, eu comecei a fazer exercícios de forma exaustiva. Juntando tudo isso, em menos de 3 meses, eu tinha perdido bastante peso. Naquela época, o que eu mais ouvia eram elogios, principalmente dos meus pais, que ficavam felizes por me ver perdendo peso. Isso me motivava ainda mais para continuar com aqueles hábitos horríveis. Aquela rotina acabou durando algum tempo, entre 6 meses e 1 ano, e eu fui perdendo bastante peso durante esse período. Até que um dia eu pensei, já que atingi a minha meta, acho que eu posso dar uma relaxada. E aos poucos fui voltando a comer normalmente. Óbvio que não foi fácil, e esse processo acabou levando um tempo. Mas no fundo, eu tinha consciência do que eu estava fazendo. Eu sabia que era errado e eu sabia que eu estava ficando doente. Depois de 2 anos, eu já tinha engordado mais rápido do que tinha emagrecido e tinha voltado ao meu peso inicial. Sinceramente, na época, eu não estava muito me importando. Estava muito mais focada nos meus estudos e no meu trabalho. Mas, diferente de mim, os meus pais pareciam se importar. E muito. Depois que tive essa recuperação de peso, o que eu mais ouvia era: você estava tão bonita, você deveria emagrecer de novo, aquela foi a sua melhor fase. E todas as vezes que eu ouvia isso, e o gatilho do bullying que eu sofri na infância, tudo voltava com muita força. Eu passava muito tempo triste, remoendo tudo, e depois agia como se nada tivesse acontecido. Essa semana, eu e meus pais estávamos no supermercado fazendo compras do mês. Chegamos na fila, esperando para fazer o pagamento, quando entramos no assunto de dieta. Ai, não. Eles sabiam que eu tinha voltado a fazer uma dieta, só que dessa vez de uma forma saudável. E estávamos falando sobre frutas, verduras e acompanhamentos para os meus pratos. Foi então que meu pai soltou a seguinte frase com um tom sério: lembra daquela época que você vomitava? Eu espero que você não volte a fazer aquilo. Ele sabia! Ele sabia e continuava elogiando ela toda hora? Então ele sabia que ela estava fazendo isso? E mesmo assim ele ficava elogiando ela. Isso incentiva. Nos próximos segundos, eu não tive reação. Fiquei apenas olhando pra eles, em choque. Vocês sabiam? Meu Deus! Eu tô... Gente! E eles simplesmente responderam: sim. Eu não tenho palavra. Eu tô abismada. Que tipo de pais são esses? Eu não tô tão chocada assim, porque eu já vi isso acontecer muito. Esse que é o pior. Não tô nem chocada, porque essa história aqui eu já vi, ó, em vários cenários. Então, assim... Eu tô horrorizada. Mas, cara, eu acho que é foda pra pessoa se tocar que o outro sabia. É muito, e mesmo gente, assim elogiava. Tipo, sabendo o que tava sabendo acontecendo. o que tava acontecendo. Não é que ele te viu emagrecer e ele não sabia o motivo que você tava emagrecendo. Mas ele te elogiava porque ele achava... Foda-se, vai elogiar. Ele sabia da onde estava vindo e como estava vindo. E não mesmo assim estava elogiando. E não pensaram em ajudar, não pensaram em chegar e falar qualquer coisa. Não. O importante deles é ter uma filha magra. Entendi. Passei o caminho inteiro de volta em silêncio. Como assim eles sabiam o que eu fazia e nunca tiveram a decência de me chamar pra conversar? E mais, como passaram todos esses anos dizendo que eu deveria voltar pra aquela fase? Me incentivando, sabendo que era tudo uma farsa e eu tava doente? Aquilo foi a gota d'água pra mim. Já dentro do carro, minha mãe quis dizer que eu parecia feliz na época. Ah, com certeza. Eu imagino quão feliz ela parecia. Eu imagino quão feliz Não, e ela com certeza ia ficar feliz, sabe do quê? Dos pais estarem elogiando ela. Então, com certeza ela tava feliz. Mas não
por de fato tá fazendo aquilo, mas porque ela tava sendo validada, ela tava sendo Exato. vista e elogiada. Era por isso que ela tava feliz. E vocês estavam incentivando esse comportamento. Exato. Eu não sei o que pensar. Não sei se estou exagerando ou se realmente é uma falta de cuidado absurdo da parte deles. No momento, eu tô com tanta raiva que eu não consigo nem conversar. Naquela época, eu queria ter sido ajudada. E saber que eles tinham consciência e não moveram um átomo pra me ajudar me deixa extremamente magoada. Não quero me sentir assim, mas não consigo evitar me sentir traída. Resolvi mandar essa história para saber o que eu devo fazer. Amiga, de verdade, eu tô horrorizada. Eu acho que tem algumas coisas importantes de colocar aqui. Ela mesma fala que isso aqui pode dar gatilhos e ela mesma fala que não é um tutorial. Ela veio contar essa história pra provar o quanto não era saudável e o quanto ela se prejudicou por conta desse tipo de situação, gente. E esse hábito, tá? Não é um hábito, não sei nem falar a coisa. Esse comportamento mesmo, É um comportamento que ela viu, outras pessoas incentivaram ela a fazer e devido todo a um contexto, ela aplicou. E é aquilo, a gente vive numa sociedade que você ser magra é um negócio de tipo, você ganha um status, você é alguma coisa. E se você não é magra, você não é. E isso a gente tem essa discussão o tempo inteiro. Então, assim, amiga, se eu descobrir que seus pais sabiam que você estava fazendo isso e eles estavam incentivando, querendo ou não, é uma coisa horrorosa, mas na sociedade já é imposto tudo isso também. Então, você tem dois pesos. Isso que me deixa mais triste por você, porque eu ficaria horrorizada, tá? Eu não conseguiria olhar para eles de uma forma normal, se eu percebesse isso. Mas assim, você tem dois pesos. A sociedade, o seu passado de bullying, que vem junto com a sociedade, e os seus pais, que estão, tipo, incentivando esse tipo de situação, sabe? E você viu o quanto que isso te prejudicou até hoje. Então, tipo, você ganhou todo o peso que você tinha perdido, porque você não fez de forma saudável. Gente, emagrecer batendo o olho, confia. O que eu fiz de dieta nessa vida... O que eu já fiz de dieta nessa vida, e eu pesava 55 quilos e o pessoal falava que eu tava gorda. Nossa, absurdo. É um absurdo. E eu fazia dieta. Então, não me faltou dieta. Então, assim, toda vez que a gente faz isso, a gente engorda muito rápido depois. Porque não é que você cria um hábito saudável pra você emagrecer ou manter o seu peso. Porque eu acho que é o mais importante. Se manter saudável, independente do peso. Saudável. A gente não cria um hábito. A gente cria um comportamento que é excessivo, que faz a gente emagrecer. E aí, quando a gente volta pra vida real, você volta aos mesmos costumes. Então, tipo, é por isso que esse tipo de coisa não funciona. Isso só acaba com a gente. E eu acho muito bom que ela coloca, não só que não é um tutorial, mas ela conta, né, que ela teve um monte de prática ali pra emagrecer, de fato emagreceu, e depois ela conta que ela ganhou todo o peso de novo. Tudo! Então acho que isso fica muito evidente ali, que isso realmente não é um tutorial, porque nem funcionar, funciona, gente. Vamos começar por aí. Exato. E agora ela fala, estou fazendo uma dieta por ela. Você vê que agora Saudável. E ela tá fazendo com uma nutricionista, com não sei o quê, qual a alimentação dela. Isso é você criar um hábito saudável. Eu digo isso sem ter hábito saudável, gente. Tô tentando ainda, tá? Mas é um trabalho que eu estou tentando fazer em mim. De tipo, se eu não criar uma forma, se eu reaprender a me alimentar e criar um ambiente saudável, novamente, não tô falando de peso, não tô falando de balança, tô falando de saúde. Quando eu olho, sai o meu exame tá falando que eu tô bem. Foda-se o que tá falando na balança. Se eu tô bem, é uma coisa. Então, enquanto eu não criar um ambiente, me deixar saudável no meu corpo, e criar hábitos pra isso, é uma coisa. Agora, essas coisas... Sabe? E não funciona. Tudo que é restritivo e tudo que é extremista pode dar resultado muito rápido. E da mesma forma que o resultado vem, todo o resto vem também, porque não é sustentável. Não é uma coisa que você consegue manter. Por exemplo, uma dieta saudável que você faz com a nutricionista. Vai ser uma dieta que faz sentido pro seu organismo e pro seu estilo de vida. Uma dieta que você vai conseguir manter. Uma dieta do qual você está alimentado. Que você tá tendo tudo isso, mas tá fazendo bem pra você. Uma dieta dessas, a pessoa não consegue sustentar, porque é uma dieta que a pessoa tá passando fome, que a pessoa tá tendo um monte de alteração química, que não vai dar pra sustentar. Então o efeito gangorra é muito alto, sem dizer todos os riscos que se envolvem numa dieta dessa. Porque uma dieta normal, novamente, é uma dieta monitorada, é uma dieta que, sabe, tem tudo bonitinho. Você come, né? Você come coisa variada, é uma dieta que vai fazer bem pra saúde. Esse tipo de esquema vai tendo um monte de coisa que vai colocando sua saúde e sua vida em risco de diversas formas. Sem dizer o risco de outras doenças adicionais aparecerem, e não preciso nem falar o peso na saúde mental.
né? É. Então, assim, só que essa que o que a gente tá falando desse tema é uma questão totalmente social. Essa questão do peso, da magreza, não são os pais dela que estão falando isso, é todo mundo, é a sociedade. Então, é o tempo inteiro a gente ouvindo que a gente tem que ter um certo corpo pra gente valer como ser humano. É o tempo inteiro a gente ouvindo que se a gente não for de um jeito, a gente não vai ser vista, nem respeitada, nem valorizada. E vídeo que ela passou na escola. Então, ela cresceu ouvindo isso, sofrendo na pele que ela merecia talvez ser tratada de tal forma porque ela não tinha tal corpo. Então, o que essa pessoa internaliza? Ela internaliza que ela só vai ser um ser humano de valor, alguém que realmente significa se ela tiver tal corpo. E se dentro da própria casa, Sim. ela também não é valorizada por ser quem ela é, e ela precisa desse corpo, o que ela tá entendendo mais ainda? Então, nem quem mais me ama é capaz de me amar? O que tá acontecendo aqui? Então, olha só o quanto o valor de uma pessoa fica em jogo de uma coisa tão cruel que é o corpo, gente. E vamos lembrar, gente, nosso corpo muda. Não só em questão de peso, mas em questão de tudo. Nosso corpo, o formato das coisas, a gente envelhece, a gente muda, a pele muda. Tudo vai mudando. Então a gente busca tanto uma perfeição de uma coisa que ela é mutável. O tempo inteiro. O tempo inteiro, uma perfeição, uma coisa estática, uma coisa definida. Que é mais que hoje em dia o pessoal que é super fitness e tal, e não é só sobre ser fitness, é sobre não ter um percentual de gordura, é sobre isso aqui tá perfeito. E, gente, legal se você quer cuidar do seu corpo, se você vai pra esse lado, mas vamos tomar cuidado pra gente não cair numa noia de realmente começar a medir 0% de gordura do corpo pra ver se... Isso não é nem... Gente, isso não é nem estável. E agora tá virando status, né? E agora tá Agora é virando o status. O quanto mais fitness, mais não sei o que você faz, mais você é. E vira um negócio de tipo, se você não está incluído nisso, né? Se você não se inclui nesse estilo de vida, eles viram pra você e falam assim, mas por que você não faz? Porque você vai fazer muito bem pra você. É isso, é aquilo, não sei o quê. E é um estilo assim, tá todo mundo... E, gente, a gente tá numa nova onda. Vamos lá. A gente tá numa nova onda da super magreza de novo. Voltamos para esta merda. Como se os anos 2000 já não tivessem sido do caralho. Do caralho. Vocês estão de fudência com a nossa cara. Agora que a gente melhorou todo mundo a cabeça, vocês querem fuder com a gente de novo. Então, o que acontece? Eu vou fazer uma crítica também à loja de roupa, de departamento, tá? Que vocês acham que a gente é otário, que a gente não vê que vocês diminuem o tamanho das roupas, né? Eu pego uma calça 42 de 5 anos atrás, uma 42 agora é metade do tamanho. Vocês vão pra casa do caralho. Então, o que acontece? O povo vai obrigando você a emagrecer, emagrecer, emagrecer. E o que acontece? Influenciadores, vocês não estão pra fora disso também, não. A gente também não é idiota. Não, e o influenciador ainda mostra, ai, olha, eu tomando meu suquinho, como eu tô magrinho. É toda uma vida ainda romantizada Dessa em situação. torno da magreza. E pessoas que não têm muita coisa pra fazer além disso, fazendo como se fosse simples pros meros mortais que trabalham CLT e pega busão, ter um corpo igual. Exato. Então, e ter uma rotina Uma igual. rotina igual. E um estilo de vida todo fitness, como se coubesse numa vida real, gente. E aí o pessoal chega e fala assim, quem quer faz. Amorinho. Ai... Todo mundo tem a mesma 24 horas, né? Aquela história. Vocês não vão entrar nisso, porque eu vou arrancar Se meu eu cabelo. entrar no cabelo das 24 horas, eu também vou ter um colapso. Eu vou tirar cada fio do meu cabelo. Por quê? A galera... Gente, tem gente que acorda 4 da manhã pra pegar o ônibus. Pegar 5 ônibus, sei lá, 2 ônibus, 3 ônibus. Pegar 4 horas pra ir pro trabalho. Chega no trabalho que nem o filho da puta. Tem que aguentar chefe, pau no cu do caralho. Aí volta... Com alerta da Defesa Civil, com Exato. bagulho de enchente. De Mal enchente. consegue chegar em casa às vezes. Aí chega em casa, 10 da noite. Aí o pessoal fala, você tem que cozinhar comida super fit, tudo arrumadinho, pra você... Sabe o que a pessoa quer às 10 da noite? Pedir um iFood, comer, pedir um docinho pra me desestressar, entendeu? Isso se você tiver E dormir. dinheiro pra pedir, né, Paola? Também Não, tem é isso, óbvio. né? Tem dinheiro pra pedir e fazer coisa fit. Normalmente é pegar o que tem em casa e comer e tá muito bom. Mas vamos supor, um miojão, O miojão, o que mete tiver. o miojão, pega um lanche, pão, presunto e queijo, pão e mortadela e come, entendeu? Come o que tem. É isso que o pessoal precisa lembrar. Quantas pessoas comem o que querem comer ou quantas pessoas comem o que tem? Existe uma diferença. É, porque o mundo Existe uma fitness diferença. não é só sobre você ser magro, é sobre o estilo de vida todo, que é ir pra academia, tomar suplemento, é alimentação saudável, é nutricionista, é o não sei o quê. É tanta coisa que você precisa de muito tempo e dinheiro pra você se dedicar de uma forma. Não que não tenha gente que não consiga fazer, mas o que eu tô querendo dizer, Consegue, essa cultura de glamorização e de imposição de um corpo. Gente, outro dia eu vi, tava vendo um cara falando de uma menina, ela é magra, mas ela não tem shape. Tipo, nem a menina que já é magra passou, porque...
Mas ela não foi na academia. Então, ela é magra, mas ela não tem, sei lá, tipo, aquelas coisas que a gente vê mais durinho, assim. Porque não é suficiente, não, também. Você tem que estar de um jeito... Gente, até que ponto que a gente tá indo com esses negócios, sabe? Quanta gente tá ficando adoecida com isso. E tudo isso que a gente tá falando pra vocês é pra vocês entenderem o quão bizarra é toda essa situação. É que toca nesse tema, é quando a gente fica aqui as duas assim, ai, a gente fica transtornada. Júlia, é tema que tira a gente do sério, isso. A gente foi adolescente nos anos 2000. Entendeu? Bia, pelo amor de Deus, a pressão que rolava. Gente, poucas da sociedade na gente, é um negócio... Gente, eu pesava 55 quilos. Eu tinha 1,60. 55 quilos, eu era gorda. E eu digo gorda, de tipo assim... Eu lembro, o pessoal chegava pra mim e falava... Eu tava lembrando esses dias do cara que tava dando em cima de mim e me chamou de gorda. Você sabe dessa história? Olha... Relembre. Mano, tinha um idiota que ele era amigo de uma amiga minha. E aí ele pediu meu número pra ela, ele ficou conversando comigo e tal. E antigamente, o que acontecia? Meus pais trabalham... Mano, minha mãe agora é aposentada, mas meu pai tinha 3 empregos, minha mãe trabalhava não sei quantas escolas, não sei o quê. Então, às vezes, a gente comia, assim, era segunda-feira, a gente comia o resto do domingo. E aí mesmo a gente pedia, sei lá, esfirra. Aí no almoço de segunda, a gente comia o resto da esfirra. Sei lá, alguma coisa assim. E aí teve um belo dia que ele tava conversando comigo e tal, e aí eu falei assim, tô almoçando. Aí ele perguntou o quê? Eu falei, esfirra. Aí ele virou pra mim e falou assim, é por isso que você tá gorda, e você depois não sabe por quê. Eu pesava 55 quilos. Paola. Não. Se eu contar também quanto que eu já pesei e me chamaram de gorda já, ou que eu lembro. Ou que eu não estava magra o suficiente... Eu lembro. Eu não vou nem falar pra não gerar gatilho, porque é de cair pra trás e eu sair rolando. Exato. E aí eu lembro que eu fiquei com tanta raiva desse moleque. Eu falei assim, mano, com todo o respeito do mundo, vai tomar no olho do seu cu. Porque é o seguinte, se eu quiser falar do meu corpo, eu falo, porque o corpo é meu. Agora você não vai falar se eu tô gorda ou não tô, e o cacete, não sei o quê. Isso não é nada pra mim, tipo assim, nada. Eu lembro que eu encontrei ele numa outra festa, e aí ele veio me falar que ele estava apaixonado, e não sei o quê. Aí eu virei pra ele e falei assim, imagina se não tivesse. Então assim, se você gosta de mim, você me fala assim comigo? Não, ela é meio Mr. Darcy da parte dele. Não é o outro que chamou outra de pobre mundo e depois se declara? Não falou do corpo dela. Ela é pobre mesmo. Assim, gente, de fato, ele fala, você é pobre, a sua Ele família... humilha ela. A sua família é uma vergonha. Assim, Você é uma lástima, mas eu te amo. assim, errado ele não tava um pouco. Mas, ele percebe que ele tava com muito orgulho. E ele chega e fala assim, não, de fato, é puramente status o que ele tava falando. Mas ele não chegou pra ele e falou assim, você é gorda, é por isso que eu não quero casar com você. Mas assim, bad. Bad também, assim, pelo amor de Deus. Mas assim, é isso, entendeu? Aí o cara chegou e falou, nossa, então, imagina se você gostasse de mim de verdade, né? Porque gostando de mim, você fala isso, se você não gostar... E por isso eu fico pensando, né? Porque eu consigo juntar 308, nossa, tantos, milhares de relatos. Você, Eden, essa mina. Por que todo mundo tem tanto relato? Por que tanta gente se mete no corpo alheio? Por que o corpo das pessoas precisa ser uma coisa tão assim? E as pessoas acham que tem o direito de palpitar, de se meter, de ridicularizar, ou mesmo de ficar... Deixem as pessoas com o corpo delas. Sim. Cada qual sabe o cu que tem. O cu que tem. Mas enfim, voltando pra história dela, assim, cara, Qual era a pergunta dela? Mano, é que a gente ficou tão transtornado. Pera aí, amiga, eu nem Você conseguiu lembro tirar mais. a gente do eixo. Eu nem lembro mais qual era essa pergunta, porque eu tô com É muita dos raiva. pais, dos malucos. Se ela é babaca, fica brava com os pais. É babaca nada, gente. Você tá certinho. Eu tô horrorizada com seus pais. Horrorizada com seus pais. E assim, não sei qual que é a liberdade também tem, mas se um dia chegar nesse assunto, às vezes você se sentir ali, de realmente passar real. Olha, gente, eu fiquei chateada com vocês. Fiquei chateada porque vocês sabem a época que eu passei. Eu emagreci e tal, era só elogio. E vocês sabiam que eu tava doente. E várias vezes ficaram me falando pra eu voltar. E aí eu descubro que vocês sabiam o que eu tava fazendo e vocês continuaram me apoiando. Como assim? Eu tô muito decepcionada com vocês. Eu esperava mais de vocês, com meus pais. E assim... Joga-lhe essa. Joga mesmo. E tem que falar. Porque se eles tiveram a coragem, porque é muita coragem, chegar pra ele e falar, a gente sabia o que você fazia. E você tava linda antes. Isso, gente, é sem noção, mas o que eu quero dizer é muita ousadia, não é nem coragem, ousadia. Chegar pra olhar no olho e falar, eu sabia que você estava fazendo isso, mas você estava linda. Vai pra casa do cara. Gente, que horror. Eu vou indicar a minha série favorita do mundo. A minha série favorita do mundo chama My Mad Fat Diary. Sabia que ia ser essa. É a série que eu mais amo neste mundo. Eu acho que ela... Só que assim, é uma série muito forte, então...
Assista com consciência, ela pode gerar gatilhos dos dois lados. É uma história britânica baseada em uma história real. Então quem escreveu a série e escreveu o livro que baseou a série foi a Ray, a própria menina, que é a protagonista. Ela pegou o diário dela de adolescente e transformou nessa série. E conta a história de uma mulher, uma menina britânica, que ela é gorda para a sociedade. E ela tenta se desviver, tirar a própria vida, por conta do peso dela. Então a gente começa a história, ela saindo de um hospital psiquiátrico, sendo liberada e ela apavorada pra voltar pra vida real. Por quê? Ela tá trabalhando aquilo da cabeça dela ainda, mas ela tem que voltar pra vida real porque ela recebeu alta. A gente vê os transtornos dela e tal, só que a melhor amiga dela do hospital psiquiátrico é uma menina que tem anorexia e que tem hábitos de anorexia. Então elas são os opostos. Uhum. E o mais lindo dessa série não é só ela se descobrindo e ela entendendo quem é ela e ela nesse novo mundo, tentando se curar do episódio que ela passou. Ela vendo a amiga dela também batalhando com isso, só que do outro lado. E eu queria muito que as pessoas assistissem essa série para ver os riscos dos dois lados. Ambas por pressão social. E a pressão social que leva você a fazer coisas com você fisicamente. E enquanto uma, que é a questão do peso, ela não conseguia emagrecer tão rápido, porque ela tinha dificuldade, ela gostava, e ela, o que incentivava ela? O dia dela era uma merda, e todo mundo tratava ela mal, fazia bullying, ela chegava lá e ela queria comer que nem uma maluca. Enquanto a outra, qualquer coisa que acontecia de errado no dia dela, ela fazia exercício como uma maluca. E então virou um negócio de tipo, as duas são dois opostos, mas elas são melhores amigas, elas conseguem se complementar. E eu queria muito que vocês assistissem pra vocês entenderem a complexidade de tudo isso, o quão grave é isso, e o quanto a gente tem que levar esse assunto a sério, principalmente no universo que estamos hoje. Então, quem quiser, é muito difícil achar essa série, tá? Desculpa, indiquei, mas é muito difícil. Tem no YouTube legendado. Eu amo a cena do que ela vai no psicólogo. Ai, pra mim aquilo me destrói, assim. Não sei nem se eu vou dar um spoiler, mas tem essa cena que ela vai no psicólogo, né? Enfim, ela tá falando um monte de coisa ruim dela, né? Você deve saber melhor do que eu, mas ela fala um monte de coisa horrorosa dela. E ele fala algo pra ela basicamente assim: imagina que você, a sua eu de 10 anos, tá? Chega aqui, ela acabou de entrar na sala. Olha pra cara dela, olha pra cara daquela criança e fala tudo que você falou de você pra ela. Fala que ela é um lixo, fala tudo aquilo pra ela. E ela começa a desabar. E aquilo quebra um negócio, porque eu acho que esse é um recurso muito interessante, porque quando a gente pega a nossa criança interior, faz isso, pega isso pra fazer. Sabe aqueles dias que você tá e você tá agressivo com você mesmo, que você tá se machucando verbalmente ou até fisicamente? Pegar essa sua versão criança, sua criança, fala isso pra ela. Ela merece ouvir isso? Nesse momento que a gente consegue sair um pouco de algumas coisas e olhar de fato pra quem a gente é aquela criança. A gente tem muita coisa bonita, a gente é o ser humano. E eu acho que a nossa versão criança relembra da nossa humanidade. Sim. E eu acho que é nesse momento que a nossa humanidade volta e que a gente olha pra nossa beleza e preciosidade que a gente fala: por que eu tô fazendo isso comigo? Por que eu tô me distratando? Entendeu? Então, assim, essa série tem muita potência, tem muita coisa interessante. E é legal, o bom dessa parte é porque a gente assiste as sessões dela com o psicólogo dela. Então, só pra fechar assim, esse raciocínio, assim, eu acho que essa cena ela é muito bonita e muito simbólica, porque independente do peso, muitas vezes a gente entra em loopings autodestrutivos, tanto no sentido de pensamentos ou até mesmo de se machucar fisicamente, que a gente esquece que a gente é um ser humano e que a gente tem muita coisa bonita. E acho que quando a gente resgata a nossa versão da infância, a nossa versão anterior, é uma versão que vem com muita pureza, com muita autenticidade, né? Aquele suquinho do que a gente é. Então, talvez quando a gente pega aquilo e esse carinho, fica muito mais difícil da gente conseguir passar esse impulso para essa versão nossa. E essa versão nossa faz a gente se relembrar da nossa própria humanidade. E não, por que eu tô me destruindo? Por que eu tô me machucando? Então, eu acho muito legal esse recurso que ele usa realmente, porque traz a gente para esse lugar mais humano e traz a gente pra gente se relembrar de quem a gente realmente é e do que a gente merece. O seu eu criança mereceria isso, não? Então por que você tá merecendo? Por que você tá fazendo isso com você? Sabe? Então eu acho muito bonito isso. E é importante a gente reforçar disso de a gente conseguir se ver e entender as coisas internamente, pessoalmente. Porque às vezes a gente não pode depender de ninguém. E eu digo isso pensando, os pais sabiam e nada foi feito. Na série, a mãe da Ray sabia que ela estava numa situação e o que ela fazia? Ela trancava o armário, colocava o cadeado na geladeira. E não é assim que se resolve uma situação dessa, entendeu? Então, assim, precisa vir muito da gente, por isso que terapia é importante, por isso que a gente se conversar muito, debater, fazer isso que estamos fazendo aqui.
Eu sei que nós estamos no lado da tela e tal, mas a gente fala que a gente parece que a gente está junto com vocês. Fazer isso, debater, é importante, porque a gente precisa colocar esses assuntos, principalmente no mundo que a gente está hoje. E com a internet deste jeito. Então, amiga, você não foi babaca. Acho que você tem todo o direito de ficar chateada. Eu espero muito que daqui pra frente você consiga sempre melhorar e continuar buscando de forma saudável os seus objetivos. E é isso, gente, vamos lembrar, assim, todas as questões de peso, o nutricionista é muito bacana, muito legal, mas o auxílio psicológico é muito importante, até porque, até pra você passar por uma dieta mexe muito com a cabeça, né? Ainda mais se você tá nesse momento, a gente nunca sabe, se tá num momento tranquilo de uma dieta saudável ou você tá ali mais pilhado, muito ansioso, e a dieta pode acabar mexendo, então tá junto com a terapia é muito importante, até pra você entender por que você quer emagrecer, aonde você quer chegar, como que você se vê, como que o peso te define como pessoa. Então, são todos esses questionamentos que andam junto com o processo de emagrecimento que não podem ser excluídos. Então, a nutricionista é importantíssima para que você tenha uma dieta balanceada, para que você não faça coisas assim que não fazem sentido, então fazer bem para o seu corpo. E o psicólogo, ele vem também para te auxiliar nesse processo, para você entendendo o que você está buscando, auxiliar as expectativas e também para esse outro lado também não ficar muito pesado. Porque às vezes numa dieta a gente pode acabar se perdendo um pouco e é dentro do psicólogo que a gente vai mediando um pouco esses danos para ter um resultado saudável, né? Acho que no final a gente tá buscando aqui ser saudável. Enfim, vamos para a próxima história? Vamos. Então, depois dessa que tirou a gente dos eixos, a gente ficou transtornada. Mas vamos para a próxima que também não é uma fácil. Não. Sou babaca por não querer contato com meu filho de 2 anos? Tudo começou quando eu tinha 17 anos e me envolvi com um garoto mais novo. Ele tinha 15. Ele é até hoje muito alto. E como nós dois estudávamos no período noturno, eu jurei que ele tinha a mesma idade que eu, uns 17. A verdade é que eu nem cheguei a perguntar. A gente se relacionou e só descobri que ele tinha 15 anos, quase 16, no dia do aniversário dele, quando eu fui convidada pra ir. Naquela noite, acabei dormindo lá. E bom, já dá pra imaginar o que aconteceu. Eu engravidei naquela mesma noite. Pra minha defesa, não é tão fácil me acostumar com algo novo. Eu sou autista. E eu só fiquei com ele porque a minha melhor amiga o conhecia e disse que ele era super simpático. E foi o suficiente para eu confiar nele. Minha gravidez foi completamente silenciosa. E sim, eu parei sozinha em casa. Calma, Meu silenciosa do tipo ninguém nem Ela sabia não que ela tava percebeu. grávida? Eu acho que nem ela não percebeu. Meu Deus. Puta, pior que acontece essas coisas, né? Loucura. Não tive ninguém pra me socorrer, mesmo eu ligando e explicando o que estava acontecendo. Eu não entrei em desespero. Liguei pra minha avó e disse simplesmente: Vó, acho que eu tô parindo. É isso. Ela entrou em pânico, claro, e ligou pra uma ambulância. Liguei também pra minha melhor amiga. Ela tinha acabado de entrar na porta da minha casa quando eu já estava indo atender e do nada, neste mesmo momento, o bebê começou a nascer. Meu Deus do céu. Eu estava em pé e consegui tirar ele com as minhas próprias mãos. Logo depois, a placenta saiu também. A ambulância chegou 1h30 depois. Obrigada, ambulância. Obrigada, ambulância. Eles me disseram que o bebê tinha nascido com o intestino para fora, uma condição super grave. Fiquei internada com ele, porque além de ter acabado de dar à luz, eu perdi 3 litros de sangue no processo. E para piorar, eu sou O negativo e tenho uma anemia muito forte. Eu teria morrido se não tivesse conseguido sangue a tempo. Eu só consegui visitar meu filho pela primeira vez quando ele tinha 4 meses. E ele só foi liberado junto comigo aos 8 meses de idade. A partir daí, tive que ir morar com o pai dele. Vamos chamá-lo de Tiago. E foi aí que o verdadeiro inferno começou. Sempre é. Fomos juntos registrar o bebê, mas eu não pude colocar o nome que eu queria nele, nem o meu próprio sobrenome. A mãe do Tiago, vamos chamar ela de Angélica, impôs que, se o nome da criança não fosse o que ela queria, eu teria que sair da casa dela. E mais, que o bebê ficaria com ela, porque, segundo ela, eu era uma doente. Simplesmente porque eu estou dentro do espectro autista. Eu acabei cedendo, porque não queria ser afastada do meu filho. O nome ficou exatamente como ela queria. Os 2 sobrenomes do pai. O menino parecia mais irmão do pai do que filho dele, de tanto que o nome ficou igual. A casa onde morávamos era colada com a da Angélica. Ela entrava e saía quando bem entendia. Se eu colocasse uma roupa no bebê, ela vinha, gritava comigo e tirava. Detalhe, eu já tinha sido babá da filha da minha tia. Eu sabia cuidar de um bebê. Mas ela não confiava na minha capacidade, disse que eu não funcionava para aquilo. 2 meses depois, ela me expulsou de casa.
E como eu ia ficar na casa dos amigos por um tempo, eu não pude levar a criança comigo. Ela não deixou. Depois disso, quando me estabilizei, fiz 18 anos, juntei dinheiro e comprei a minha própria casa, fui ver meu filho. E para minha surpresa, o Thiago tinha sumido. Simplesmente, eles se mudaram e cortaram contato comigo. Não contaram para onde eles iam. Fiquei 2 anos sem ver meu filho. E recentemente, do nada, o Thiago resolveu me mandar uma mensagem me pedindo para ser mãe de uma criança que, para mim, é apenas uma criança. Eu não tenho nenhuma conexão com ela. Agora eu me pergunto, depois de tudo isso, depois de tudo que aconteceu, será que eu sou babaca por não querer contato com meu filho de 2 anos? Meu Deus. É muito complexa essa história. Amiga, não sei nem se eu vou conseguir te responder uma coisa dessa. Assim, eu acho que é uma história muito complexa, né? E assim, e quando ela fala assim, sua babaca por não querer contato com um filho de 2 anos, parece que literalmente ela abandonou o filho e ela que não quer saber, sendo que a história não foi bem assim. Exato. Entendeu? Assim, primeiro que eu acho que é uma história criminosa até, talvez, assim. Com certeza criminosa. Criminosa. Eu acho que você Com tinha, certeza. inclusive, ter procurado a polícia, né? Não sei. É que a nossa protagonista é muito nova. É. Né? Eu não sei quanto tempo faz essa história aconteceu, mas pelo menos quando isso aconteceu, você era muito nova. Né? Você teve na primeira vez que ela teve relação, ela já engravidou. Olha só, ela não teve suporte em nenhum momento. Ela teve que aprender a viver ali na marra. Engravidou na primeira, a gravidez silenciosa, ela mal sabia. De repente, ela vai parir sozinha, ela não tem auxílio, não tem suporte. Ela se pare, literalmente. De repente, ela não vai ter muito onde morar, vai parar na casa da sogra, vai tomando as rédeas. Quando ela vê, ela foi expulsa. Então, assim, parece que ela passou por um redemoinho de coisa acontecendo com ela. E quando ela viu, e ela foi tentar ir atrás do filho, eles tinham sumido. Nessa parte, inclusive, eu acho que vocês tinham que ter chamado a polícia. Não sei nem como funciona isso bem, mas, gente, isso aqui é um crime. Eles sequestraram seu filho. Sim. Não, sequestraram seu filho. E com certeza dava pra chamar uma polícia ou abrir um BO, mas Exato, quando você é muito assim. nova... Mas é isso que ela falou, ela é muito nova, Só que ela ela é não tinha muito onde morar. nova, entendeu? Ela não tinha nada. Então, ela não tinha nem recurso pra fazer isso. Então, é óbvio que ela não fez. Mas, assim, eu tô querendo dizer, assim, que você poderia até Ter feito. Porque isso você não pode pegar um bebê de uma mãe, expulsar ela de casa e sumir com a criança. Mesmo que seja com o pai, tá? Porque isso é alienação. Sim. Total. Então, assim, foi tudo uma alienação que fizeram com você. Então, você sofreu muito nesse processo. E aí, agora, 2 anos depois, talvez você já não queira mais tanto isso. E eu não sei o quanto a gente pode te julgar no sentido de, porque olha só tudo que aconteceu, olha o quanto que você sofreu. E até mesmo, talvez, você tenha tido que se distanciar um pouco dessa situação pra não sofrer mais tanto. Porque chegou um ponto que mesmo se você quisesse, você não teria mais nem como ter acesso ao seu filho, porque você não sabia onde ele estava. Então, assim, é uma situação muito, muito complicada, muito complexa, muito triste. Eu acho que você estava muito nova, tendo que passar por uma coisa estrondosa, sem nenhum apoio, sem nenhum suporte. E mesmo quando a sogra te expulsa, parece que ninguém também te acolheu muito. Exato. Você fica meio solta, meio perdida, sem saber o que fazer. Então, assim... eu acho que tem que entender um pouquinho uma coisa, que é o que eu te daria de dica, tá? Eu não sei como dar uma dica numa situação dessa, mas eu vou tentar da melhor forma possível. Por que teve esse contato do Thiago? Da onde veio esse contato? Qual é o motivo desse contato? Sim, é uma coisa bem interessante de se questionar mesmo, né? Por que eles levam a criança embora, passa 2 anos e agora estão buscando você? Da onde vem? Por quê? Se chegasse pra mim e falasse assim, seu filho está perguntando sobre a mãe e eu gostaria hoje que eu não estou mais vivendo com a minha mãe, ou tipo, eu sou um homem que tá sendo pai solteiro, sei lá, acho que sim, ele tem o direito de conhecer a mãe e por isso estou aqui, eu errei, é uma coisa. Outra coisa é o cara te trazer BO. Ou o cara chegar e falar assim, não, agora eu quero te trazer pra vida, sim, agora você vai ajudar a cuidar do filho, porque eu tô com problema financeiro, não sei o quê, tô beltrano, ciclano, sabe assim? São várias coisas. Eu acho que no final do dia, o filho, querendo ou não, é seu, mesmo tendo tirado de você. Então tem algumas coisas que, tipo, você vai ter que arcar, você vai ter que viver, você vai ter que peitar, por mais que doa. É algo que, assim, não tem pra onde fugir. Tipo, você vai ter que conviver com isso, porque o filho é seu. Querendo ou não, ele é seu. Mesmo sendo tirado de você, ele continua sendo seu. Só que eu queria entender, por quê? Por que ele apareceu agora? Porque, assim, o filho não tem culpa disso. A criança de 2 anos não faz a menor ideia do que está acontecendo. Não tem culpa disso. Então, se você quiser se reaproximar do seu filho, você tem esse direito. E dependendo do que ele pedir, você tem obrigação por leis e afins, de arcar e viver e acontecer. Só que eu preciso entender, da onde tá vindo isso? Qual que é o alicerce? O cara tá se fudendo e agora ele quer deixar a criança com ela? E digo mais, sabe o que é capaz ele tá querendo pedir pensão pra ela?
Pode ser. Mas o que seria uma insanidade, tendo em vista que eles tiraram a criança dela sem o consentimento. Então, assim, oi, você tira minha criança de mim, reaparece depois de 2 anos pra pedir pensão. Nesse caso, então, justiça na hora, porque isso aí vai cair por terra. Não, mas assim... Porque não é assim que funciona também o negócio. E neste momento, é o momento de, caso você queira ficar com seu filho... Isso. É o momento de você batalhar por ele. Isso, se você quer ficar com seu filho, vai atrás, entende as motivações desse cara, chama um advogado. Antes que ele queira só te cobrar pensão, não, peraí, vamos rever essa situação, vamos do A por B. Esse é o momento. Mas pode ser que ela não queira fazer isso, né, Paola? Pode ser que não queira, pode ser. Só que é o seguinte, na hora que o filho é dela, a pensão vai cair, amiga. Aí nesse caso faz sentido pagar a pensão. Exato, ele vai te... Isso aí, tipo assim, por lei, você vai ter que pagar a pensão. Por lei, você precisa. Então, assim, tanto do lado quanto do outro. E tem uma porcentagem, tem toda uma regra. Então, se ele entrar com este processo, não tem pra onde fugir em relação a isso. Embora, pô, novamente eu volto. Eu ia falar pro meu advogado assim, olha, ele tá vindo me cobrar a pensão do meu filho que ele sequestrou. Beleza. Tipo, isso aqui pra mim Não. já... Eu concordo plenamente. Por isso eu acho que, em primeiro lugar, ela tinha que procurar um advogado pra ver as entranhas dessa situação, porque tem coisa aí. Mas acho que antes do advogado, assim, que o advogado em primeiro lugar. Mas ainda em mais primeiro lugar ainda o que você quer fazer em relação a isso? Você quer ir atrás do seu filho e quer atrás desse contato, como a Paola disse, agora é a hora, e com unhas e dentes e preparada pra bancar. E bora lá pra cima. Que tem grande chance de conseguir seu filho de volta. Agora, se você não quiser... Aí são outros 500 e aí realmente você vai ter que conversar com o advogado, mas provavelmente você vai entrar numa questão de pensão, então, para com o seu filho. A gente não sabe se é isso que ele vai te pedir, mas tem grandes chances. Sim. Mas aí, caso você não queira, e nem queira mexer nisso, e nem queira ver essa questão de terem levado seu filho contra a sua vontade, que pode ser também, mas novamente, procura um advogado, porque ele vai saber muito melhor que a gente informar. Com certeza. E assim... Cara, eu entendo que você não tem nenhuma ligação com essa criança. Tipo assim, ela falou, tipo, ela não conseguiu ter tempo com a criança. Não conseguiu, tipo, já a criança... Mas é muito triste o que aconteceu. E assim, eu acho mais triste ainda, porque olha só, tem toda uma questão do autismo dela tendo sido jogado, assim, com uma questão, olha só. A menina é autista, ela engravida, e de repente vem alguém pra ela e fala que por conta disso, ela não pode ser mãe do próprio filho. Gente, isso é de uma crueldade sem tamanho, porque foi isso que a sogra, né, aspas, fez. Foi. Ela virou pra ela e falou, você não é capaz. E tira os filhos da mão dela e ela cuida. Então, que tipo de descrédito essa mulher recebeu também? O como as outras pessoas estavam tratando ela ali. E quem mais apontou o dedo dela falou que ela não era capaz. E eu espero muito que você não deixe entrar isso na sua cabeça, porque só no seu texto a gente já prova que não é verdade tudo que essa mulher falou. Porque você já cuidava de criança antes, já tinha sido babá. E segundo, quando a merda aconteceu, você se estabilizou sozinha. Você fez os seus 18 anos, juntou dinheiro, comprou a própria casa. E aí você foi atrás do seu filho e falou assim, peraí, eu vou estruturar esse terreno e vou pegar meu filho de volta. E quando você chega lá, o cara se mudou e não contou pra ninguém. Mas isso é muita estruturação. Isso é muita estruturação pra alguém que, segundo a outra, não tem capacidade de cuidar do filho. Que isso? A conta não bate. Não bate. Tipo, a prova de que isso não é um... Gente, o pessoal acha que tem alguns diagnósticos são limitantes. E não são. Tipo, olha a prova disso, gente. Olha isso aqui, você consegue. Óbvio que pode ter coisas, e uma outra coisa, que cada um, com os seus diagnósticos, tem as suas formas de funcionar. Assim, tá? Mas que isso não significa que você não pode criar uma criança. Exato. E muito mais não caberia a essa sogra. E outra, e mesmo se por algum motivo fosse o caso, o jeito dela é pegar a criança e vazar embora. Não assim, tá tudo errado, tá tudo errado. E eu sinto assim, eu sinto muito que você teve que passar por isso, assim, por tudo que você passou. Desde, nossa, na primeira vez que você teve relação, você já engravidou. Nossa, que aí você vai parir, você não tem suporte, você tem que fazer sozinha. Aí você tem o bebê e tira o bebê de você. Então, assim, é uma série de coisas que você passou que eu juro, assim, ninguém merece passar por isso. Então, se você é muito forte, só de ter passado por todas as situações. E agora, o que você vai fazer com isso, assim, a gente também não sabe. Mas, olha, em primeiro lugar, olha no seu coração, veja o que você quer fazer em relação a isso. Em ambos os casos, você vai ter algum tipo de responsabilidade, isso independente. Independente. Então, busque um advogado também para ver os trâmites legais dessa situação, porque com certeza vão ter muitos. E assim, sinto muito, a situação toda muito complexa, muito difícil. E agora é uma posição também bem complicada que você tá aí. Assim, eu não sei mais o que falar além de... Eu sinto muito que você esteja passando por isso. E, de fato, advogado... E é isso, entenda o que você quer.
E com essa, muito difícil, Encerramos o de episódio. ouvintes da semana. E, como a gente prometeu, porque semana passada não teve história de ouvintes, porque Exato. Paola estava na Coreia, ela voltou da Coreia. Não deu, gente, não deu. Mas, em compensação, vão ter 2 semanas seguidas de histórias de ouvinte. Então, temos essa semana, temos na próxima também, depois voltamos à programação normal. Então, fiquem ligados que tem mais muita coisa bacana vindo aí. Exato. Então assim, gente, uma coisa, a gente esqueceu de falar isso no último episódio. Se inscrevam no canal. Gente, se inscreva no canal, dê like, aperta sininho, comenta. Se inscreve no nosso Spotify também, gente. Aperta o sininho do Spotify, comenta no nosso Spotify também. A gente tá pedindo isso em todos. Eu vi um negócio que tem um negócio de hypar. Eu não sei como que funciona Mas isso. hypem a gente também. Hypem a gente, por favor. Se vocês gostarem do vídeo, tenta fazer isso pra gente, pra ajudar. Estamos batalhando aqui com o YouTube, porque a gente começou a monetizar, mas a monetização não está chegando a gente. Não sabemos como achar a monetização, mas a gente vai achar. A gente sabe, só que não chegou. Assim, eles não mandaram um valor pra gente. É que também esse Biomeg Soro que estava na Coreia, né? Que não tava vindo. Já tava antecipando que tava esquisito. Tá. Que eles estavam demorando muito. Porque esse tipo de coisa quem vai resolver é a Paola mesmo, não sou eu. Então assim, eu comecei a falar, gente, tá esquisito, tá esquisito. Enfim, então a gente tá tentando se... Sabe? Vamos lá, isso. Então, quanto mais ajudar a gente, vai ser maravilhoso. Agradecemos de coração por todas as mensagens, todo o carinho, todo o apoio que vocês estão dando pra gente. E a gente promete aqui do nosso lado de sempre entregar mais coisas pra vocês, mais conteúdos. Mais e mais, com mais qualidade. Com mais na medida do que a qualidade. gente pode. Logo, logo, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer mais vídeos e mais coisas e a gente vai trazer aqui pra vocês com mais frequência, porque pode transformar em uma coisa mais... Isso aqui seja nossa fonte de renda. Exato. Mas enquanto isso não acontece, a gente tá se adaptando e a gente agradece muito pela compreensão de vocês. E é isso por hoje. Até a próxima semana. Até o próximo episódio. Tchau! Telar, assim, achou... Puta, Paola, eu mexi um pouco no tripé, eu acho. Foi bastante, na realidade.